Eu vou conversar algo com vocês que é uma reflexão mais, vamos dizer aí, quase no campo econômico e filosófico também, que é o quê? Como que a desindustrialização impactou nosso país e como que este acontecimento gerou aí uma série de, como é que eu posso dizer, burraldos. O que são burraldos? Pessoas que muitas vezes têm falhas graves no que elas falam, porém, todavia, entretanto, tem um alcance muito grande em relação às pessoas. Qual é a relação da desindustrialização com essas pessoas? É o que eu vou explicar agora. Funciona da seguinte maneira. Ali nos anos 80 no Brasil, quando começou esse forte processo de desindustrialização, os capitalistas começaram a perceber que essa fonte de desenvolvimento, ela começou a fazer o quê? Ela, vamos dizer assim, transferiu a mais-valia que era ganhada na indústria por meio dos trabalhadores e foi para o mercado financeiro. Impulsionado pela forma do avanço das tecnologias, vamos dizer assim, o capital se transformou naquilo que o Manuel Castells chama de sociedade em rede. Então, a indústria deixou de existir e a nossa indústria transformou-se na sociedade. Mas no Brasil, não foi justamente isso que aconteceu, foi o processo contrário. Foi uma desindustrialização que não colocou nada no lugar. Não colocando nada no lugar, o que ocorreu? O grande desinteresse da escola pública, gratuita e das particulares também. Porque vocês sabem que quem puxa o autodesenvolvimento educacional, científico e tecnológico é o mercado e a indústria, querendo ou não. Então isso se perdeu ao longo dos anos. Com isso, a nossa sociedade brasileira, neste caso, relegou aos mercados de serviços esta dura missão. O que nós vemos? Pessoas trabalhando como Uber, aplicativos em geral e serviços em geral. É muito comum você ouvir um jovem dizer assim: eu não preciso estudar porque o serviço que eu trabalho aqui eu ganho muito mais além do que isso. O que esse tipo de frase significa? Quer dizer que a vida desse sujeito está pautada muito em relação ao capital e não na formação que ele queria ter. E isso é muito grave. Vocês sabem que, analisando os dados estatísticos do PISA, o que é o PISA? É um exame que avalia o nível educacional dos países. O Brasil ele está sempre nas últimas colocações. Se você pegar Estados Unidos, China, Canadá, são países que estão entre os primeiros. Por quê? Eles produzem ciência, produzem tecnologia, têm uma mão de obra farta, altamente qualificada, assim como os alemães e grande parte dos europeus. E nós não. Nós não conseguimos produzir isso. Apesar de ter muitas inteligências por aqui, as poucas que tem, elas vão embora daqui. E é neste processo que eu falo de desindustrialização, que nada foi colocado no lugar, nem esse processo de altamente desenvolvimento tecnológico e científico, que vai gerar a desescolarização das pessoas. Porque elas perdem interesse na escola. Porque se na medida que existisse uma indústria, não como a indústria fordista, porque agora a tecnologia avançou, como é nos Estados Unidos, do Microsoft, redes sociais, essas outras coisas, aonde a indústria social está lançada na sociedade, certamente exigiria mais do brasileiro para estudar. Mas não somos exigidos, não somos puxados ao estudo. E isso, por exemplo,
O grande educador Anísio Teixeira já percebeu isso lá em 1963, prestes na época em que os grandes pensadores, o grande político João Goulart estava fazendo as reformas. Anísio já pensava que era necessário disciplinar o pensamento do brasileiro diante das transformações do mundo. O nosso mundo ficou cada vez mais neoliberal. Com isso, a individualização da vida ficou cada vez maior, e a partir desse contexto, cada um começou a correr atrás do seu. E cada um correndo atrás do seu, a escola meio que perdeu sentido nisso. Perdendo o sentido, o resultado no campo político é gravíssimo. É o que nós vemos agora. Você vê, por exemplo, um Pondé falando os mais variados absurdos, falando que fetiche é um lockdown, que é coisa de esquerda. Você vê um Leandro Carnal falando que depende de si mesmo, busca a felicidade, porque é um argumento que cabe muito bem dentro do neoliberalismo. Você vê, por exemplo, o Olavo de Carvalho sendo requisitado por muitas pessoas para fazer seus cursos e acabam divulgando inúmeras fake news. O que isso nos mostra? Você vê, por exemplo, um grande presidente não sendo ignorado e um burraldo sendo eleito e as pessoas o amam. O que isso significa? Demonstra o grande processo de desescolarização da escola brasileira. Eu sugiro que vocês leiam um texto chamado Sobre o Óbvio, do grande educador, antropólogo, historiador Darcy Ribeiro. E ele diz que o processo educacional nosso foi feito para não dar certo. É um projeto feito de crise. Não é uma fatalidade, não. E eu concordo com o Darcy Ribeiro. Se a gente for analisar o período da história brasileira até os tempos atuais, que sempre foi colocado nas mãos de elites dominantes, é lógico que eles não vão querer um povo altamente qualificado, crítico e, sobretudo, reflexivo. Não, eles querem burros mesmo, que não pensem e que batam continência para um Olavo de Carvalho, para um Pondé, para um Karnal e para vários outros por aí que se colocam como coaches, como salvadores, como autoajuda, algo nesse sentido, e que se colocam como filósofos. É esse o Brasil de hoje. Um Brasil que está desescolarizado, sem cultura e ao mesmo tempo desindustrializado. Nenhum setor puxa o outro. Por quê? Nós produzimos tecnologia, produzimos ciência? Não produzimos. As universidades aqui, elas estão sendo destruídas. Veja só o que o presidente fala nesse momento da pandemia. Ele luta contra o lockdown, luta contra a ciência, ele retira verbas das universidades que poderiam desenvolver pesquisas científicas, e mesmo nesse contexto completamente esvaziado, lutando contra a educação brasileira, ainda assim os cientistas conseguem desenvolver algo. E dentro desse contexto de profunda desinformação, muitas pessoas compram esse discurso e levam isso como atitude de vida. Então isso demonstra o quê? A falta de cultura e desenvolvimento espiritual mesmo do brasileiro em relação com as humanidades. Você tem, por exemplo, um grande diplomata que eu admiro muito, chamado Sérgio Paulo Rouanet, que já escreveu um texto lindíssimo chamado O Novo Irracionalismo Brasileiro, e um texto chamado Reinventando as Humanidades, onde ele demonstra que é necessário mesmo disciplinar o pensamento do povo brasileiro. Por quê? Você disciplinando, oferecendo várias matérias, mesmo de fato, de maneira rigorosa, o cara ele vai conseguir a sua autonomia de fato. Agora não. Um povo desescolarizado, burro, dá voz para essas pessoas que estão aí no governo hoje. E se sentem legitimadas, o pior de tudo, por esses caras. Isso é o verdadeiro processo do resultado da desindustrialização brasileira, que nada no lugar colocou. Na Europa, nos Estados Unidos, as indústrias saíram fora, mas a indústria está na sociedade, lançada por meio de aplicativos, por meio de tecnologia, ciência. As pessoas estão produzindo, inventando coisas. E nós brasileiros, que coisas estamos produzindo, que coisa nós estamos inventando?
Neste momento, nada. Nós estamos ouvindo um forte processo comunicacional de um presidente que se coloca como correto, mas na verdade ele é falso. Se realmente fôssemos um povo altamente escolarizado, disciplinado, reflexivo, politizado e sobretudo crítico, Bolsonaro não estava aí. Se a gente aprendesse um pouco com os nossos irmãos argentinos, com os nossos irmãos chilenos ou os paraguaios que recentemente fizeram alguma coisa lá contra também o governo, nós realmente atingiríamos aquilo que o filósofo Immanuel Kant chama de estado de maioridade. Mas, por enquanto, não atingimos a maioridade. Nós estamos na minoridade. Por quê? É um estado de completa escravidão, porque nós sempre desejamos um Senhor que nos coloque e que faça os nossos anseios. Ou como, por exemplo, disse Roberto Romano, esperamos ainda a vinda de um Dom Sebastião. Infelizmente, isso é muito triste. Então, esse canal aqui ele surgiu como um tripé fundamental que vai utilizar a politização, a educação e a reflexão crítica. Por essa razão, nós temos esse diferencial, são professores altamente intelectualizados e que vai proporcionar formação crítica sim para vocês. Por isso a gente fala muito do estudo da educação, porque a educação transforma as pessoas. E as pessoas transformam a sociedade. Tá certo? Fiquem com essa mensagem, pensem e até mais.